Bom, meu nome é José Felipe. Nós estaremos falando aqui hoje de um tema que às vezes a gente escuta aí, tem que ser positivo, tem que pensar positivo, não é assim? Ouve assim. E muitas vezes o que acontece? Ele está falando aquilo porque não sabe na minha vida. Ele está falando aquilo porque está com o bolso cheio. Não acontece isso? Não é? Então a gente não entende bem se é positivo como, se está tudo complicado. Não é assim que acontece? Mas nós vamos falar disso, porque isso afeta muito a nossa vida. E de forma positiva, vamos todos deixar o telefone no silêncio para não interferir, ok? Aqui, então vamos lá. Qual que é o objetivo das palestras que são feitas aqui à sexta-feira? Não é transformar ninguém em espírita, não é nada disso. É passar informação. É fazer com que você saia daqui melhor do que quando entrou. Então, quando você recebe informação, você fica mais poderoso. Não é assim? Mas tem um detalhe. A sua responsabilidade aumenta. Eu não sabia. Então tem que ser perdoado. Mas agora você já sabe. Então a sua responsabilidade aumenta. Então a ideia é passar informação. Ok? Essa aqui é a ideia principal aqui. Primeiro, o que nós vamos falar hoje, aqui nessa noite? Nós vamos compreender como que o pensamento influencia a nossa vida, ok? Descobrir como podemos mudar os nossos pensamentos para transformar a nossa realidade. E por fim, aprendemos a elevar o nosso padrão vibratório. Porque o problema é que às vezes nós estamos conectados em determinadas vibrações sem dar conta e acaba nos afetando, né? Então, para atrair boas energias e viver com mais harmonia. O que nós vamos discutir aqui não é apenas uma teoria, ok? Não é uma teoria, é algo prático, não é? Que pode ser aplicado hoje mesmo e de forma gratuita. Não tem contraindicações, nada. Coisa simples e poderosa. Então, como é que está a sua vida? Não precisa responder. Só pensa. Eu me sinto na corda bamba. Nem imagina como é que está a minha vida. Não é assim que acontece? Acontece ou não? Nas caudas não acontece. Não? Então, o que acontece? Você, nesse momento, por exemplo, você sabe onde você quer chegar? Você já parou para pensar nisso? Se você não souber onde você quer chegar, o que vai acontecer? Você vai chegar num lugar que você não quer. Não é? É a mesma coisa, você entrou no prédio errado. Alguém pergunta, por que andar o senhor vai? Tanto faz, se eu estou no prédio errado, qual é a diferença? Não é? Pode ser por que andar. Então, muitas vezes as pessoas não param para pensar nisso. Vai naquela situação assim, deixa a vida me levar. Não é? Vai nessa onda. Ou você é uma pessoa cheia de medos. Mais de 90% dos nossos medos, eles não existem. É importante ter medo, claro, né? Ali uma cobra, né? Não vou ficar olhando, não vou ver se a cabeça é triangular, é porque é uma cobra, ponto final. Você vai ter medo, é um sistema de defesa. Mas mais de 90% dos nossos medos, eles não existem. Porque os nossos pensamentos também criam situações. Alguém já assistiu um filme de terror? Aí começa o filme. Tem uma toalha pendurada na porta, lá no fundo. Aí começa a ver o filme. Passado 10 minutos, já não é uma toalha. E está se mexendo. Né? Já aconteceu isso ou não? Olha o poder do nosso pensamento. E depois a pessoa faz assim, cobre a cabeça. Vamos imaginar que fosse algo mesmo para te fazer mal. O fato de você fazer assim, cobrir a cabeça e resolver alguma coisa? Não. Ia? Não. Não, né? Vamos aqui. Em que lugar que você acha que você está nesse momento? Não precisa responder, só pensa, você está onde? Você está naquela de, não sou capaz. Eu não consigo nada. Você está nessa fase? Ou você está, não sei por onde começar. Não sei nem o que fazer da minha vida. Ou você está, eu quero fazer, mas não sabe. Vou aprender. Que fase que você se encontra? Olha para ali e pensa só para você.
Ou você está, eu vou arriscar. Aí eu consigo. Ou você está, eu vou fazer. Sabe, tem aquela situação onde eu vou fazer, vai procrastinando, né? Eu vou fazer, mas não sei quanto. Né? Eu estou pensando em fazer. Né? Isso acontece muito. É aquela situação de trabalhar. Quando a pessoa está cheia de vontade de trabalhar, o que faz a maior parte das vezes? Senta e espera a vontade passar. É isso? Mais ou menos. É mais ou menos isso, né? É melhor aproveitar a vontade. Porque muitas vezes não é só, eu tenho muita força de vontade. Mas força de vontade só não chega. Além da força de vontade, eu tenho que ter muita vontade de fazer força. Que aí é que a coisa complica, né? Então, quando nós falamos de pensamento positivo, será que funciona mesmo isso? Será que funciona? É só fazer o quê? Comprar Tem gente que eu conheço que põe uma ferradura de cavalo pendurada na parede, trevo de 4 folhas, não é? Trevo de 4 folhas, pata de coelho. Uma vez disseram para mim, olha, pata de coelho dá sorte. Eu acho que não dá. Porque se desse, ele não ficava sem a pata, você concorda? Não é? Não dá sorte. Não? Então, mas muita gente se baseia nisso. Aí eu vou pensar positivo que vai dar tudo certo. Não vou fazer nada, mas vai acontecer. Não é assim também, né? Não é dessa maneira. Você já percebeu que como um simples pensamento pode mudar completamente o seu dia? Você conhece aquelas pessoas que em vez de tomar um pequeno almoço, toma vinagre? Aquele seu colega de trabalho? Você conhece alguém assim? Não olha. Só pensa. Sabe aquele que não toma pequeno almoço, ele toma vinagre de manhã. Aquela pessoa... Né? Então, uma coisa simples. Um simples pensamento pode mudar completamente o nosso dia. Completamente. Nós já demos um exemplo aqui, numa outra palestra, eu vou falar novamente. Imagina que de manhã você saiu para o trabalho, chegou numa rotunda ali, alguém fez uma asneirada, você ia morrendo, mas não morreu. Né? Ia morrendo e tal. Quando você chega no seu trabalho, o que acontece? Alguém vai te falar, então Felipe, tá tudo bem? Olha, nem tá calado, nem fala comigo. Eu ia morrendo hoje, mas não morreu, né? Aí é o dia inteiro assim. E quando chega em casa, então como é que foi o trabalho? Olha, nem me fala nada disso. Eu ia morrendo hoje por causa disso aqui. Agora olha que interessante, para a gente falar aqui que o pensamento pode mudar completamente o nosso dia. A pessoa que fez a burrada, a asneirada, não te conhece de lado nenhum, não é? Nunca te viu na vida, se calhar, mas mesmo assim ela controla os teus pensamentos durante o dia todo. Olha que perda de tempo, olha que estupidez, que perda, não é? Então nós temos que tomar cuidado com isso, e isso acontece muitas vezes. Então, se nós acordamos otimistas, o que acontece? Parece que tudo flui melhor, não é assim? Parece que tudo vai melhor. Mas se começamos ali com preocupações e negatividade, o exemplo que eu dei agora, parece que começa a descambar. Então, quem faz o dia feio ou bonito somos nós. Nós temos um aparelho, todo mundo tem um, que é o complicômetro. Você conhece? Não? Para complicar. As mulheres têm 2. As mulheres têm 2. Então você é que liga isso aí. Não, hoje eu quero um dia complicado. Você decide. E claro que nós estamos aqui a falar, estamos a rir, né? Mas o tema é bem sério. Porque você morre, o cérebro seca e o pessoal esquece de te enterrar. Funciona mais ou menos assim. Então nós temos que estar alerta a esse tipo de coisa na nossa vida. Vamos agora aqui, vamos pensar aqui juntos aqui, só para vocês entenderem como que o pensamento ele afeta a nossa saúde até. Porque na verdade nós somos frutos do quê? Do que nós pensamos, sim ou não? Sim. Então vamos fazer aqui um testezinho aqui, ó. Vocês vão fechar os olhos e vão pensar numa coisa ruim que aconteceu.
Você fala assim, pô, aqui, pensa numa coisa que te aconteceu que você não gostou. Fecha os olhos e pensa nisso agora. Que era um negócio ruim que você não queria que te acontecesse. E aconteceu. Já pensou? Então como é que você se sente? Assim, um bocado... Não é negativo? Você está pensando nessa situação ruim que aconteceu? É negativo ou não? Não é? Agora vamos fazer o contrário. Agora você vai fechar os olhos e vai pensar numa coisa que para você foi uma das melhores coisas que te aconteceu na tua vida. Se não foi a melhor. Pensa nisso aí agora. Pensa nessa parte, na melhor coisa que te aconteceu na tua vida, um momento inesquecível. E agora? Até a vossa cara já mudou. Por quê? Porque você já se sente bem, não é? Falando assim de bem, eu estava com tosse. Aliás, vocês sabem qual é o melhor remédio para tosse ou não? Não. Não? Laxante. Por quê? Porque se tomar laxante não vai querer tossir, concorda? Tá vendo? Olha só, vocês já estão rindo. Não é bom? O sorriso. Você sabe que quando você sorri, você movimenta muito menos músculos da face. Nem que seja por economia, a gente devia sorrir, não é verdade? Claro que eu não tomei laxante, senão ia dar problema. Então, o pensamento, ele influencia a nossa vida completamente, né? Vamos lá. Então, o que é o ideal? O ideal é ter pensamento positivo. Eu sei que alguma pessoa pode estar pensando, mas ele não conhece a minha vida. É fácil falar. Falar é fácil, não é? Se soubesse da minha vida, que é tão negativa, que é tantos problemas, mas a gente vai lá. Nosso pensamento é energia em movimento. Cria, molda e atrai as circunstâncias da nossa vida. A doutrina espírita, ela nos ensina o quê? Nos ensina que tudo no universo vibra. Tudo vibra. E que os nossos pensamentos geram ondas, aí que tem que estar atento. Orar e vigiar, né? Geram ondas que se propagam ao nosso redor, influenciando pessoas, ambiente e até a nossa própria saúde. É o que nós estamos falando agora. Influencia a tua saúde. Só que isso, muitas vezes as pessoas no dia a dia já estão tão focadas no negativo. Por quê? Porque é mais fácil o negativo, você concorda? A televisão vende o quê? O negativo. Mas o ser humano, acontece isso no dia a dia. Vamos imaginar que descobriram a cura para uma doença grave, não vou falar em nome de doença nenhuma, mas uma doença grave que descobriram a cura. E às 8 da noite de amanhã, às 20 horas, vai passar lá na TV. A equipe que descobriu a cura e tal. E o mesmo horário, na SIC, vai estar passando as imagens de um avião que caiu, alguém filmou, aquilo explodiu, eram pessoas agora por todo lado. Quando der 8 da noite, acha que lugar é que vai ter mais audiência? No avião. Não é? Pois é, não é? Por incrível que pareça, vai ser isso que vai acontecer. A doença levou tanto tempo para descobrir, depois eu vejo. Mas o avião caiu, eu vou ver. Então nós, sem querer, fazemos isso. Às vezes há um acidente na estrada, nós encontramos uma pessoa amiga. Então o que foi? Olha, afinal não foi nada. Então, afinal não foi nada. Devia dizer, olha, ainda bem que não foi nada. Mas não, afinal não foi nada. Você quer chegar lá, o carro está barulheiro, e a pessoa... Sem querer, olha só, acontece ou não acontece? A pessoa fala, afinal não foi nada. Como assim, afinal não foi nada? Olha, ainda bem que não foi nada, está tudo bem. Não, mas está tudo... Olha, caiu o helicóptero, ninguém foi lá para ajudar. Foi para ver se pegou fogo. Não, está lá o piloto, tá... ninguém está... Inconsciente, nós vibramos aí. E se nós não tomamos cuidado, nós temos muitos problemas aí na nossa vida, por causa disso. O pensamento é uma força poderosa. Se for positivo, atrai o bem. Se for negativo, atrai dificuldades. Se nós olharmos no Livro dos Espíritos, na questão 459, é essa pergunta aqui, ó. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, aquela situação de orai e vigiai é muito importante.
Só que a maioria faz errado. Vigia a cápsula do vizinho, em vez de vigiar a sua. Cada um tem a sua cápsula, né? Que ela não é eterna. Ela tem um prazo de validade. Ainda bem que a gente não sabe o prazo, né? Ainda bem. Mas ela tem um prazo de validade, né? O espírito, sim, é eterno. Mas a cápsula não. Então nós temos que vigiar, cada um vigiando a sua cápsula. E não a cápsula do vizinho. Não é? Então vamos lá. O nosso pensamento, o que acontece? Ele sintoniza com energias semelhantes. Os semelhantes acabam se atraindo aí. Então, se pensarmos positivo, atraímos espíritos superiores, boas oportunidades, paz interior. É isso que nós acabamos atraindo. Mas se cultivarmos pensamentos negativos, o que acontece? Acabamos nos ligando a vibrações densas, influências espirituais inferiores e dificuldades que aparecem sem solução. Parece não haver solução nenhuma. Alguém já passou por essa situação? Ei, olha, acho que não tem mesmo saída. Sim ou não? Mas por quê? Porque vai se deixando... Isso acontece pouco a pouco, você não dá conta. Por isso é que leva depois a situações mais complicadas. Suicídios e companhias limitadas. Por quê? Porque a pessoa, sem querer, sem dar conta, sem vigiar, foi se conectando, vibrando por uma energia negativa. Porque o cérebro é uma máquina tão poderosa que ele mata o próprio dono. Olha que coisa. Tá vendo? Então é importante aí. Então o nosso pensamento ele não afeta apenas a nossa realidade externa, né, como nós estávamos falando, mas também a nossa saúde física e mental, que é o que eu acabei de falar agora. Né? Então a ciência já provou que o efeito placebo, por exemplo, ele funciona porque a crença positiva do paciente acelera a recuperação. Olha aí o poder do pensamento. Pensar positivo não significa ignorar os problemas, mas enfrentá-los com uma mente equilibrada e confiante. Não é que, não, eu vou fazer aqui figas e vai correr tudo bem. Não é isso que nós estamos falando. Isso vai permitir você enfrentar os problemas com uma mente equilibrada e confiante. Porque problemas na vida todo mundo tem. Todo mundo vai ter. Agora tem um detalhe. Ser derrotado por eles é opção tua. Isso aí, a opção é sua. Então, o problema todo mundo tem. Por isso, cultivar uma atitude positiva vai te manter em pé nessa jornada que todos nós temos e devemos ser gratos por estar fazendo parte dela, né? Então, vamos lá. Então, as nossas palavras, elas são manifestações do quê? Do nosso pensamento. As palavras têm poder, não é? Quando falamos algo repetidamente, nós estamos o quê? Reforçando aquela ideia na nossa mente. Por isso que nós temos que ter cuidado, inclusive até quando conversamos com alguém. Por exemplo, se uma criança ouve desde pequena que é incapaz, ela cresce acreditando nisso. Ela cresce acreditando nisso. Mas se for incentivada, ela desenvolve autoconfiança e enfrenta desafios com mais facilidade. Olha o poder da palavra, olha o que eu estou gerando sem querer. Claro que ninguém quer fazer mal para o filho, né? Mas às vezes é a falta de conhecimento, falta de informação. E o povo perece por falta de quê? De conhecimento. É a mesma coisa quando nós dizemos a uma criança, não vai para a rua que você vai ser atropelado. O que eu estou fazendo? Eu estou arranjando uma maneira de ele ser atropelado. Não vai para a rua, você vai ser atropelado. O que eu vou dizer? Olha, na rua, anda pela calçada. É mais seguro. Então tem que tomar cuidado com... São vários detalhes que às vezes nunca nem parou para pensar nisso. Mas isso nos afeta. E isso pode criar grandes problemas na nossa vida. Então a partir daí, quando você tem conhecimento, você começa a cada dia, começa a prestar mais atenção. Não é porque no dia a dia... Ele já acordou, foi para o trabalho, voltou para casa, nem lembra do que aconteceu durante o dia. Lembra do que aconteceu de ruim. Não é? O que aconteceu de ruim, lembra. Se eu pegar uma folha agora em branco e dar para toda a gente falar assim, olha, escreve aí aquilo que você quer que te aconteça de bom até dezembro desse ano. O que acontece? A gente fica ali com aquela folha a pensar,
Epa, o que eu vou fazer e tal? Mas se eu pegar uma folha e falar o seguinte, olha, escreve aí nessa folha tudo aquilo que você não quer que te aconteça. Uma folha não chega. Concorda? Por quê? Porque a gente fica ali mais pensando naquilo que a gente não quer que aconteça do que naquilo que a gente quer que aconteça. Mas nós podemos controlar isso. É tudo uma situação de reverter ali, de mudar a sintonia. Mudar a sintonia. Aqui, por exemplo, ó, tem 5 coisas que existem, independente de você acreditar ou não. Não interessa se você acredita ou não. Vou colocar aqui 5 coisas. A gravidade. Você pode não vê-la, não senti-la, até negar a sua existência. Ah, eu não acredito nisso. Mas se você pular de um prédio, a gravidade continuará agindo. Sim ou não? Depende se você acreditar ou não. Então o mesmo acontece com a energia dos pensamentos. Mesmo invisível, ela atua sobre a nossa vida. Outra coisa, o ar que respiramos. Ah, mas eu não acredito nisso, não vejo nada, não é? Não podemos vê-lo, mas ele está presente em cada respiração. Assim como o ar, as vibrações que emitimos e recebemos são reais, mesmo que não as percebamos de imediato. E esse aqui, mesmo que não percebamos de imediato, é onde mora o perigo, de você não estar atento, aonde você está, que vibração é que você está conectado. Outra coisa, as ondas de rádio e Wi-Fi. Você consegue ver? Não, né? Não consegue ver. Você não vê as ondas de rádio ou internet, mas basta ligar o telemóvel ou rádio para captar os sinais. Tem que pagar a conta, né? Senão não capta nada. Aí vem, né? Chega a fatura. Então os nossos pensamentos funcionam da mesma forma, emitindo e recebendo frequências de acordo com o que nós vibramos. Outra coisa, as leis do universo, causa e efeito. Olha aqui, ó. Se você plantar aqui, ó, semente de maçã, não vai nascer um limoeiro, concorda? Não vai nascer, não é? Então nós colhemos o quê? Nós colhemos aquilo que nós plantamos, correto? Então, mesmo acontece com os nossos pensamentos e ações. O que nós emitimos, nós recebemos de volta. Se eu pegar uma bola de tênis, jogar naquela parede, se eu jogar devagar, o que acontece? A bola vai voltar devagar, né? Mas se eu jogar ali com toda a força, o que acontece? Eu tenho que sair quase aqui que ela vai voltar com toda a força. Funciona assim. Porque mesmo que você não está vendo. É independente de você acreditar ou não. É assim que funciona. O mundo espiritual. Mesmo que alguém não acredite, a doutrina espírita nos ensina que a vida continua. Okay? A vida continua após a morte. E que somos influenciados pelos espíritos conforme nossa sintonia mental e vibracional. É por isso que o pensamento positivo nos liga a espíritos de luz, enquanto o negativo sintoniza vibrações inferiores. E nós podemos controlar isso aqui. Como? Vigiando. Nós podemos vigiar isso. Quantas vezes no dia a dia nós temos uma intuição, um sexto sentido, alguma coisa parece estar te falando, olha, vai para a esquerda. Ah, eu vou para a direita, não vou para ali agora. Acontece ou não acontece? Então começa a controlar. Você já parou para pensar o que você está pensando? Alguém já parou assim a ver os pensamentos? São milhares de coisas que você está pensando no dia a dia, não está? Sai de casa, vai para o trabalho. No que você estava pensando quando ia para o trabalho? Começa a ficar atento no que você está pensando. Que tipo de coisa que aparece muitas vezes na tua cabeça? Começa a ver isso aí. Porque isso pode ser uma bomba, relógio. E quando ela explodir já é tarde, né? Então começa aí a ver. Manter a vibração elevada é um hábito que se cultiva. Quais algumas práticas que eu posso fazer para manter a minha vibração elevada? Uma oração, uma meditação, criam conexão com os bons espíritos. Na verdade, o que é eu ter um pensamento positivo? Eu estar conectado com Deus, com o universo, com a energia cósmica, com o que você queira chamar. Mas é você estar conectado com Deus. Energia positiva. É isso.
E durante quanto tempo? 24 horas por dia. Porque senão você tem problema. Ok? O Evangelho do Lar eleva a vibração do ambiente, boas leituras e companhia, absorvemos a energia do que consumimos. Não é? Acontece isso. Caridade, fazer o bem, nos preenche de boas energias. Isso são algumas das coisas, tem mais, ok? Para manter a nossa vibração elevada. Nós criamos o hábito. Se você fizer uma coisa durante 21 dias, no mínimo, seguidas, ela se torna um hábito. É uma questão de você fazer. Muitas vezes, eu não tenho tempo. Não acontece isso? Você já viu alguém falar isso? Que não tem tempo? Então quantas horas? Não temos 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Você tem mais horas, Catarina? Não? 24 horas, então todo mundo tem tempo. Falta de organização. Né? Por quê? Porque nós vivemos de quê? Dor e prazer, não é assim? É dor e prazer. Ninguém troca uma dor a longo prazo por um prazer imediato. A gente já falou disso aqui. A pessoa fuma 50 maços por dia. Vai ao médico, o médico fala, olha, se você continuar a fumar, é provável que daqui a 20 anos você venha a ter um problema pulmonar. Essa pessoa vai parar de fumar? Não vai. Ele não vai trocar um prazer imediato por uma dor a longo prazo. Concorda? Ninguém troca. Mas se for ao contrário, se você continuar a fumar, você não dura mais uma semana. O que vai acontecer? A dor é maior que o prazer. E todo mundo vive assim, no dia a dia. Nós aprendemos por choque ou por repetição. Não é? Mas se nós já estamos tendo conhecimento, se nós já estamos sabendo a informação, a sua responsabilidade é maior a partir de agora e você tem um controle melhor, você está mais poderoso diante dessa situação. Sim ou não? Hã? Então você tem que gastar a sua energia com quem te ilumina. Você tem que estar conectado com situações positivas. Agora, com quem é que você se conecta mais? A pessoa que você, no dia a dia, elas estão em sintonia com você? No seu trabalho, na família? Você já parou para pensar nisso? Não, né? Com aquela correria do dia a dia, ninguém para pensar em nada disso. Mas ela está em sintonia? É importante os sinais, você estar atento aos sinais. O que começa a complicar? Começa a complicar quando você se sintoniza com aquele que toma vinagre de manhã, vai para o trabalho. Alguém conhece alguém assim muito negativo? Só pensa, só, precisa olhar. Conhece? Tem negativo nas caudas? Não? Não é só nas caudas? Tem negativo em todo lado, né? Aliás, pessoal, o negativo vai na festa, vocês sabiam? O negativo vai nas festas também. Aliás, a maior parte dos negativos, eles são os primeiros a chegar na festa. Vocês sabem por quê? Para dizer, acho que não vai vir ninguém. É o primeiro. É o primeiro. E quando esse negativo está na festa, aí estão servindo lá uma cerveja top e tal. Aí sabe aquela cerveja que foi e voltou 50 vezes para o frigorífico? Aquela cerveja, ela vai para quem? Quem que vocês acham que vai receber essa cerveja lá na hora? Negativa. Estão servindo ali um bacalhau top das galáxias e tal, e vai aquela parte assim do rabo, assim do bacalhau, aquela ali, bem ruim, vai para quem? Negativo. Tem uma criança chorando lá fora, caiu, se arrebentou lá, é filho de quem? Negativo, é ou não é? Acabou a festa, todo mundo foi embora, e ficou lá no estacionamento um carro com os 4 pneus furados. É de quem? É do negativo. Nós estamos dramatizando aqui, mas pessoal, se você não tomar cuidado, isso acontece. Por quê? Porque nós somos fruto do quê? Do que nós pensamos. Como é que você se vê hoje de casa? Ou como é que você está se vendo? Quando você olha aí
no espelho, você se vê como? Você está com esse gato aqui, ó. Olha lá, olha como é que ele se vê. Hã? Não é? Mas isso tem a ver com a nossa autoestima. É importante. Nós deixamos de lado. É o trabalho, é a correria. Você tem que saber como é que você olha para você de que maneira. Como é que você se vê no dia a dia. Com quem que você está sintonizando? Sem querer, você está na sintonia errada. Sem querer, você está atraindo. Se eu estou negativo, volto a repetir. Parece que é fácil, não tem problema. Pessoal, com problema ou sem problema, você tem que ser positivo. Você tem que pensar, você tem que sintonizar de forma positiva. Caso contrário, você não consegue resolver as coisas. E a culpa é de quem? A culpa é sua. Nós colocamos, que Deus me abandonou. Não é mais fácil? Eu estou assim porque Deus quer. Nossa, né? Você tira uma pedra de cima das costas. Eu estou assim porque Deus quer. É o mais fácil. Minha vida é assim porque é a cruz que eu vou carregar. Já ouvi essa frase. É a cruz que você vai carregar. Poxa, pessoal, nós estamos assim. Se você está assim, bem, mal, mais ou menos, é porque você quer. Nós temos o livre-arbítrio. Então, uma coisa é eu não saber. Eu não sabia disso aí. Agora você sabe. E você pode sintonizar de forma positiva, não tem que pagar nada. Nem vai ver a fatura lá. Essa sintonia aí não usa o Wi-Fi nem da Mel, nem da Vodafone, nada disso. E é gratuito. E você pode fazer isso 24 horas por dia. Experimenta fazer isso. A partir de agora, faz um teste para você ver se não funciona. O problema é que a gente só fica positivo quando está o dinheiro no bolso, né? Fé. Não, estou com uma fezada, nossa, estou cheio de fé. Mas não é isso aí. É fazer isso 24 horas por dia. Isso significa o quê? Estar conectado com o universo, com Deus, com os bons espíritos. Caso contrário, você tem problema. E às vezes a pessoa está com vários problemas e é só um detalhezinho. É a vibração que ela está. Ou como é que ela age no dia a dia. Mas todo mundo onde eu trabalho é tudo negativo. Não acontece isso? Aí você fala, então, mas é tudo negativo. E você tem que ser negativo? E sabe o que é interessante? Às vezes as pessoas falam, nossa, olha, mudou, as coisas mudaram. Não foram as coisas que mudaram, foi você que mudou. Então quando você muda, as coisas mudam todas junto com você. Por quê? Porque você passa a ver as coisas de forma positiva. Então, o cérebro, ele não aceita o não. O cérebro. Vou fazer um teste para vocês entenderem que o cérebro não aceita a palavra não. Então, presta atenção no que a gente vai fazer aqui, para você entender. Eu quero que você agora, imagine que você está numa floresta tropical. Ok? Se está numa floresta tropical, pode fechar os olhos e imaginar que está numa floresta tropical. Você está ouvindo os pássaros, uma cachoeira lá ao fundo. Estou ouvindo a cachoeira lá ao fundo. Agora, preste atenção que eu vou dar um comando para você. E o comando é o seguinte. Eu não quero, presta atenção. Eu não quero que você veja um macaco amarelo subindo a árvore. Eu tenho certeza que você viu um macaco amarelo. Viu ou não viu? Mas eu não disse que não era para ver o macaco. Por que eu estou mostrando de forma simples? O cérebro, ele não entende o não. Por isso, o perigoso na hora de falar com a criança, na hora de falar, eu não quero fumar mais. O que eu estou falando? O que eu estou mandando aqui para dentro? Eu quero fumar mais. Né? É a mesma coisa de perder peso. Eu quero perder peso. Então, peraí, se ele vai perder, eu tenho que ajudar ele a fazer o quê? Encontrar. Não é? Assim funciona? Então, mas isso são detalhes que nos afetam no dia a dia. Só que você não sabia. Poxa, eu não sabia disso. Então agora você já sabe. Então o que acontece? Nós podemos transformar algumas frases negativas de forma positiva.
Em vez de dizer não se atrase, chegue no horário. Um exemplo. Se você diz não se atrase, o seu cérebro foca na palavra atraso. Mas ao dizer chegue no horário, ele se programa para cumprir isso. Comece a sintonizar coisas positivas, porque você vai atrair vibrações positivas, você vai estar sintonizado com coisas positivas, você vai atrair situações que vão ajudar na sua vida. Porque, na verdade, o que seria isso aqui que nós estamos falando? Nós estamos falando do caminho das pedras. Ah, mas eu gosto das pedras no caminho. Então, você tem o livre-arbítrio. Nós estamos falando do caminho das pedras. Mas quem gosta das pedras no caminho, não pode reclamar depois. Se eu quiser ir lá fora agora e partir os vidros dos carros todos estão ali, o pessoal já está me olhando. Peraí, o meu não. Eu parti, tá bom, os carros estão lá do outro lado. Eu posso fazer ou não? Poder pode. Poder posso, não posso? Mas não devo, mas posso fazer. Mas tem uma coisa que eu também não posso, é depois reclamar, não é, não sei por que me acontece isso ou aquilo. Então, é importante você estar sintonizado com coisas positivas. Nós estamos falando de coisas simples, básico, que nós não prestamos atenção no dia a dia, passa despercebido, e quando nós damos conta, estamos com um problema gigante, nem sabe o que aconteceu e como é que aquilo começou. Por um detalhe. Não é? Por exemplo, em vez de não tenha medo, sinta-se confiante. Por quê? Quando falamos não tenha medo, o cérebro foca na palavra medo. Mas se dissermos sinta-se confiante, ativamos uma emoção positiva. Isso é muito importante, principalmente, não só para nós, mas principalmente quando se fala com os filhos, com crianças. Uma coisa tão simples, só que é muito poderoso. E nós temos que estar atentos, orar e vigiar. Todos os dias, são milhões e trilhões de pensamentos na nossa cabeça. Ninguém para pensar, para parar, assim, eu quero escutar o que eu estou pensando. Alguém já parou para fazer isso? Sai de casa, acordou, que horas são? Nossa, 8h30, eu já devia estar lá às 9. Depois chega à noite, sintonizou aonde? Na Netflix. Enfim, nem parou, nem sabe o que ele mesmo pensou. Quantas vezes já aconteceu de você ir para o trabalho e chega no trabalho e você não se lembra? Já aconteceu com alguém? Pô, eu não me lembro de ter entrado lá às 8, quando eu fui. Já aconteceu com alguém? Você nem simplesmente foi. Mas só que esse simplesmente foi, os teus pensamentos, eles estão te controlando e estão moldando aquilo que você estava pensando. Você não parou para ver. Não estava atento. Ah, eu não perco tempo com essas coisas. Não é assim? Só que essas coisas, elas controlam você. E o que é melhor? O negativo ou o positivo? O positivo, né? Porque vai acontecer de qualquer maneira, quer você queira ou não. Então, mas você pode controlar o que você quer. Você pode decidir o que você quer. Alguém conhece Napoleão Hill? Alguém já ouviu falar em Napoleão Hill? Eu coloquei isso aqui que eu achei uma ação bastante interessante. Existe isso por causa do pensamento positivo. Existe um livro chamado A Lei do Triunfo. Esse livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. E esse livro é bem interessante, que dentro desse livro existe uma coisa chamada Filosofia do Sucesso. Essa filosofia não tem nenhum contexto religioso, nada disso. E é bem interessante porque, no fundo, ela fala exatamente do que nós estávamos falando aqui. Porque nessa filosofia, ela diz, se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar quer a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Depois ainda diz assim, se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado.
Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de conquistar a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. Por quê? Porque a luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos pertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente, eu conseguirei. Então, essa filosofia, ela é bem interessante porque várias empresas, como Johnson & Johnson, por exemplo, dependendo da tua função, você é obrigatório saber a filosofia. É obrigatório. Dependendo da tua posição, várias empresas grandes têm isso aí. Não é decorar, é interiorizar. No fundo, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com o que nós estávamos falando aqui. Né? Antes de você se você quer atingir uma posição mais elevada, dotar-se da convicção, o que nós estamos falando? Não é de ter uma atitude positiva? Então, no dia a dia, quem não está habituado a fazer isso, é uma questão de treino, de começar a estar atento. Orai e vigiai. Nunca esqueça disso. Os teus pensamentos. Porque os teus pensamentos, se você está sintonizado em algo positivo, a tua vida vai andar de forma positiva. Com problemas todo mundo tem, né? Aliás, as pessoas mais bem pagas do mundo são pagas para quê? Para resolver problema. Então, não quer dizer que seja sempre um problema, né? Então, basta que você esteja sintonizado de forma positiva. Crie o hábito, começa hoje mesmo, começa a olhar, começa a parar, peraí, o que eu estou pensando? O que está vindo na minha cabeça? Você vai ter uma surpresa quando você começa a parar. Pô, eu não acredito que eu estou pensando nisso. Por que eu estou pensando nisso? Muda de sintonia. Sintoniza para o outro lado. Então você vai atrair coisas negativas. Você vai atrair espíritos que não vão te ajudar. Pelo contrário. Independente de você acreditar ou não. É como eu falei ali da gravidade. Se você pulou do prédio, eu não acredito na gravidade, eu não acredito em nada disso. Mas você pula do prédio, a gravidade continua atuando. Correto? Então, é importante nós atuarmos sempre em estar em sintonia positiva. Ok? Positiva. Então, o que nós aprendemos aqui? Pensamentos são energia criadora, ok? O pensamento. Nós atraímos o que nós vibramos, correto? Pequenas mudanças na mente trazem grandes mudanças na vida. Pequenas mudanças, mas pequenas mudanças, claro, eu tinha que ter essa informação primeiro, né? Se você não tem a informação, é mais difícil. E isso vai te ajudar o quê? Isso vai te ajudar você ter um equilíbrio. Um equilíbrio nas tuas 5 saúdes. Na tua saúde espiritual, cada um no seu dogma, na sua religião, na sua crença. Saúde física, a saúde familiar, a saúde social e a saúde financeira. Por que é por último a saúde financeira? Porque nada mais é do que uma consequência de tudo isso que nós estivemos falando aqui. Ok? Então, o que acontece aqui? Por aqui, ó. Você é uma peça rara, olha só. Né? Não tem ninguém com um DNA igual ao seu. Você é único. Então você tem que ser grato. Acorda de manhã e agradece. Todos os dias, agradecer porque eu tenho tantos problemas, agradece você está vivo. Eu tenho um monte de problema para resolver, então agradece, porque você está vivo, por isso você tem os problemas para resolver. E aquelas pessoas que têm os problemas não podem resolver. Quanta gente está aí numa cama, sabe que gostaria de estar resolvendo os problemas que você está reclamando aí, que você tem para resolver. Eu tenho a conta da casa para pagar. Então agradece, sinal que você tem uma casa. Senão você não tinha essa conta para pagar. Eu tenho a conta da internet para pagar. Olha, agradece, sinal que você tem internet. Porque senão você não tinha conta da internet para pagar. Eu tenho a prestação do carro, o seguro do carro. Parabéns, sinal que você tem um carro.
Parece que estamos a falar aqui, pode estar a gozar com a situação. Não, pessoal, funciona assim. Quer eu acredite ou não. Tá vendo? Até já está me avisando. Quer acredite ou não. Então você é único. Não tem ninguém com DNA igual ao seu. Você já nasceu campeão. Todos nós nascemos campeões. Quem foi o espermatozoide que chegou em primeiro lugar? Foi você. Né? Eu não me lembro. Ok, mas foi você. Então nós já nascemos campeões. E devíamos valorizar isso. E nós não valorizamos a nossa vida. É tipo... Quando é que nós damos valor? Como está ali, quase ali, né? E tal, né? Aí é que queremos fazer as coisas todas que já deviam ser feitas. Então, pense de forma positiva. Aí, com relação à vida, a vida continua. Com relação à vida, ela continua. Pense de forma positiva. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Isso aqui teria pano para mangas. Estar aqui o mês inteiro a falar sobre isso. Mas a ideia era só alertar, passar informação e com o intuito de que possa sair daqui hoje melhor do que quando entrou. Pelo menos sair mais positivo. Com essa ideia, ok?